Olá! Hoje estaremos apresentando o projeto Saúde e Homeostase das competências 6, 7 e 8 da Biofísica. A biofísica é uma área de muita importância para as ciências da saúde. Seus saberes fornecem a base necessária para que, juntamente com outro conhecimento da fisiologia e anatomia, o corpo humano possa ser descrito e entendido sob o ponto de vista de leis e princípios da física. Os fluidos. Trata-se de uma substância que apresenta capacidade de fluir ou escoar. Os gases são definidos também como fluidos. Soluções. São sistemas homogêneos formados pela mistura de duas ou mais substâncias. As soluções são constituídas de dois componentes. Soluto é aquilo que é dissolvido, seja sais minerais, açúcares ou aminoácidos. O solvente é aquilo que dissolve. O principal solvente universal é a água. Isso porque ela possui a capacidade de dissolver uma grande quantidade de substâncias. A difusão é um processo que ocorre da região em que as partículas estão mais concentradas para regiões em que sua concentração é menor, até que se atinja um equilíbrio nas concentrações. Assim, a difusão ocorre a favor de um gradiente de concentração. A difusão é dividida em três partes: simples, facilitada e osmose. A simples é um tipo de transporte passivo de um soluto através da membrana a fim de estabelecer a isotonia, ou seja, alcançar a mesma concentração, pois o movimento é a favor de um gradiente de concentração. A difusão facilitada é aquela em que há uma proteína da membrana que atua como um carreador. Esse transporte acontece a favor do gradiente de concentração. Mais substâncias impermeáveis estão envolvidas, por isso a necessidade de ligação a uma proteína carreadora. Essas proteínas apresentam um sítio de ligação para que o soluto possa ser transportado. Osmose. A osmose nada mais é do que um tipo especial de difusão. Nesse tipo de transporte, o soluto não se move, mas sim o solvente, que nesse caso é a água. Agora eu vou falar sobre o transporte ativo. Ele ocorre com gasto de energia e, assim como na difusão facilitada, ocorre com a ajuda de proteínas carreadoras, que são denominadas de bombas, diferentemente da difusão. No entanto, o transporte ocorre contra o gradiente de concentração. O exemplo mais conhecido de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Mutação é uma alteração natural ou induzida por algum agente mutagênico que ocorre no genoma, material genético do organismo ou vírus. Ela pode ocorrer tanto em células somáticas como em células germinativas, podendo assim ser herdada. Mutação genômica altera o conjunto do genoma, podendo afetar o número total de cromossomos. Esse tipo de mutação é responsável por causar algumas síndromes, como a síndrome de Down. A mutação cromossômica refere-se a qualquer alteração no número ou estrutura dos cromossomos. A mutação cromossômica pode ser de dois tipos: numérica e estruturais. Numérica ocorre pela perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos. Estruturais ocorrem pela quebra em um ou mais cromossomos. Mutações gênicas são mudanças ocasionais que ocorrem nos genes, ou seja, é o procedimento pelo qual um gene sofreu uma mudança estrutural. As mutações envolvem a adição, eliminação ou substituição de um ou poucos nucleotídeos da fita de DNA. Esse tipo de mutação pode acontecer de forma espontânea ou induzida por agentes físicos ou químicos. Mutação somática são aquelas que ocorrem em células responsáveis pela formação de tecidos e órgãos e, portanto, normalmente não são transmitidas. Germinativas, por sua vez, ocorrem em células que originam gametas, sendo, portanto, mutações que podem ser transmitidas à geração seguinte. Agente mutagênico é todo agente físico, químico ou biológico que, em exposição às células, é capaz de induzir uma mutação, ou seja,
um dano na molécula de DNA que não é reparado no momento da replicação celular e é passado para as gerações seguintes. Agentes teratogênicos são definidos como qualquer fator, substância, organismo, agente físico ou estado de deficiência capaz de interferir sobre o organismo em formação, ou seja, embriões ou fetos. Os teratogênicos mais comuns são as radiações, o vírus, as drogas e as doenças maternas. Radiação é o termo utilizado em referências às várias formas existentes de energia. A radiação pode ser classificada em dois tipos, não ionizante e ionizante. As não ionizantes são radiações comuns em nosso dia a dia, como a radiação solar, a luz visível, a radiação infravermelha, os campos de radiofrequências, micro-ondas, etc. Já as ionizantes carregam consigo energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos. Quando esse tipo de radiação interage com tecidos orgânicos, causa neles diferentes efeitos, que vão desde mutações celulares ao surgimento de câncer. As radiações ionizantes são classificadas em três tipos: radiação alfa, beta e gama. Radiação alfa não tem capacidade de ultrapassar as camadas externas de células da pele. Podem penetrar no organismo através da aspiração ou por um ferimento aberto provocando lesões graves. A radiação beta, as partículas dessa radiação são elétrons emitidos pelo núcleo de um átomo instável. E essas partículas são capazes de penetrar nos tecidos humanos e ocasionar danos à pele. Radiação gama não é muito energética, porém penetrante, podendo atravessar o corpo humano, sendo nociva à saúde e podendo causar uma formação nas células.